dia, meus queridos. Que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos um pouco mais na palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero ler Jó 42, versículo 2, que diz assim: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, diz: A igreja, na verdade, tinha a paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Que Deus nos abençoe nessa manhã, na exposição da sua palavra. É interessante quando a gente olha para dias difíceis como os dias que estamos vivendo, onde não podemos, temos comprometido o nosso direito de ir e vir por conta dessa pandemia, por conta de não sabermos ao certo até onde é bom ou ruim o estar recluso ou não, e pensar um pouco sobre isso, olhando à luz da palavra de Deus e aquilo que o Senhor tem mostrado na sua palavra, em tantos feitos, em tantos acontecimentos nela. A gente pensa um pouco sobre algumas coisas que a gente precisa trazer ao nosso coração e ter como certeza de que o Senhor de fato está no controle, Ele é quem cuida, não há nada que fuja da vontade dEle, do controle dEle. Aquele texto que nós lemos de Jó, ele diz exatamente, é uma afirmação de que de fato os propósitos de Deus serão cumpridos, a vontade do Senhor. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos serão frustrados. O segundo texto que nós lemos aqui em Atos 9:31 é um texto interessante. Vou explicar um pouco para os irmãos. Atos dos Apóstolos começa versículo 8, a promessa do Senhor de que a igreja ia ser testemunha dele, tanto em Jerusalém como na Judéia, na Galiléia, em Samaria, até os confins da terra. É a promessa que o Senhor começa a fazer no Atos 1:8. Atos 8, versículo 1, começa a concretização dessa promessa, porque começa a perseguição contra a igreja, a primeira perseguição contra a igreja. E aí então eles são dispersos por todas essas regiões, e então começa a propagação do Evangelho, então o cumprimento daquilo que o Senhor tinha dito. A perseguição vem e eles passam a ser testemunhas do Senhor em Jerusalém, já eram, na Galiléia, na Judéia, ou seja, eles começam a sair para falar o Evangelho de Cristo, porque havia uma perseguição contra a igreja, eles foram obrigados a fugir, a sair. E no capítulo 9, versículo 31, vem esse texto maravilhoso, quando fala que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ou seja, a igreja que antes tinha, que agora ainda um pouco estava sendo perseguida, mas era uma igreja que os propósitos que o Senhor tinha para ela, ou tem para ela, estavam sendo cumpridos. Veio um tempo ruim, uma dificuldade imensa, perseguição, mas a igreja, tudo isso que ela viveu, foi para cumprir e para estar no centro da vontade de Deus, nos propósitos do Senhor. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Aí diz que eles edificavam-se e caminhavam no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, e crescia em números. Eles, vivendo um período difícil de perseguição, eles chegam agora a
perceber o propósito de Deus em meio a tudo isso. Eles têm paz, eles começam a viver de fato e perceber a boa mão do Senhor em todos os lugares que eles estavam. E a igreja crescia em número, pessoas conheciam ao Senhor Jesus e eram alcançadas pelo Evangelho da Graça. Um momento difícil, uma época difícil, em meio à tribulação da perseguição, mas a igreja não deixou de cumprir o seu propósito, de cumprir o propósito que Deus tinha para ela. Nos nossos dias, nós precisamos pensar bem sobre isso, lembrar sempre isso, lembrar que tudo que acontece está na permissão de Deus e que os propósitos de Deus para a igreja sempre serão cumpridos para o seu povo, para aqueles que são dele. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos serão frustrados. A edificar, caminhar no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, é o que diz esse versículo 31 do capítulo 9. O Senhor sempre está conosco, o Senhor sempre nos aquieta na presença dele, e em meio a um momento tão difícil nós precisamos sim lembrar sempre do propósito da existência da Igreja de Cristo. Eu estou na minha casa recluso e tenho que lembrar que a minha vida é para ser edificada diante do Senhor, na presença do Senhor, na palavra do Senhor, no falar com Ele, no andar com Ele, no testemunhar a Ele. É um período que a gente pode muito bem mostrar o coração daqueles que têm a Deus e que amam a Deus, no amar ao próximo como a nós mesmos, no cuidar daqueles que estão ao nosso lado. O texto diz que eles edificavam-se e caminhavam no temor do Senhor. Momento de ficar recluso, alguns, aqueles que podem, mas sem perder o entendimento de que nós temos um propósito diante de Deus. E a gente não pode parar com esse propósito. Eu preciso, nesses dias, sempre estar em edificação, ou sendo edificado diante do Senhor. Eu preciso ler a palavra do Senhor, cultuar ao meu Deus. Eu preciso juntar minha família e lembrar quem é que está no controle de todas as coisas. Eu preciso cada vez mais andar no temor do Senhor. Eu preciso olhar ao meu redor e perceber que outras pessoas estão precisando de ajuda e que estão precisando de nós. Nas semanas passadas, 2 semanas atrás, quando nós estávamos junto com a junta diaconal da nossa igreja, distribuindo cestas básicas, 84 cestas básicas, e cada realidade que entrávamos, nós víamos o quanto a necessidade é cada vez maior, o quanto pessoas têm muita dificuldade nesse período agora para ter o seu sustento, e a igreja do Senhor não pode ficar reclusa dentro de casa e temerosa apenas e achando que está tudo bem, que não tem o que fazer lá fora. Eu preciso me levantar e falar, eu preciso ser objeto de bênção ou uma forma de o Senhor levar bênção para outras pessoas. Então se preocupe também com isso. Edifique-se, viva no temor a Deus, no conforto do Espírito Santo, sabendo que tudo o Senhor pode e nenhum dos planos dele vai ser frustrado. Nesses dias, procure sempre perceber, entender, saber como igreja aquilo que você pode fazer para ser uma pessoa que está cumprindo o propósito de Deus. Lembre do cuidado para que a tua família não se perca, mas que esteja no centro da vontade de Deus, que a tua família esteja em constante culto ao Senhor. Lembre que você precisa andar cada vez mais no temor ao Senhor, amar a Ele acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Então gaste tempo, olhe para quem está do teu lado, para o vizinho, para aquele que precisa.
Lembre que o Espírito Santo é que nos conforta, Ele está conosco todos os dias até a consumação do século, assim como o Senhor Jesus. Nós precisamos cada vez mais entender que o crescimento da igreja, ele se dá em qualquer tempo, em qualquer época, porque quem traz isso é o Senhor, a propagação do Evangelho. Então nós estamos em dias onde nós precisamos ter cuidado para cuidar cada vez mais da nossa vida com Deus, da nossa intimidade com o Senhor. E cuidado para termos cada vez mais temor ao Senhor, através da sua palavra, de falar com Ele, em ter ação, passos de ação, aquilo que eu posso fazer para abençoar as pessoas. E eu tenho que sempre olhar e lembrar que o Espírito Santo habita em nós. E Ele traz conforto em nossas vidas, em meio a tantas dificuldades. A palavra do Senhor sempre vai gerar em nós aquilo que o Senhor deseja, porque é o que de fato ela faz. Seja essa palavra sobre a tua vida e que nós como igreja possamos cada vez mais nos edificar, cada vez mais caminhar no temor do Senhor e cada vez mais receber o conforto do Espírito Santo em nós. Pare um pouco diante de Deus, ore um pouco ao Senhor com a tua família e se pergunte onde você pode ser alguém que faça cumprir o propósito de Deus em meio a toda essa dificuldade que nós estamos vivendo. Ore ao Senhor. Deus, nós te louvamos que Tu és o nosso Deus, a Tua graça é sobre as nossas vidas e nós te louvamos. Deus, seja sobre nós. Nos faça lembrar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nos faça lembrar que o nosso desafio é andar no temor do Senhor, edificando-nos diante da Tua presença, segundo a Tua palavra, e cada vez mais recebendo o conforto do Teu Espírito que habita em nós. Nos mostre cada vez mais o Teu propósito e, em nome de Jesus, nos desperta a fazer valer aquilo que o Senhor de fato tem como propósito para a Tua igreja nesses dias difíceis. É o que nós pedimos em nome e para a glória do Teu Filho Jesus oramos. Amém. Ore com a tua família também.